vai ser aí mesmo, porque não tô conseguindo achar a luz perfeita. Tudo bem, a gente não precisa de luz perfeita, a gente só precisa de uma luz ok. Não importa, eu tô aqui pra dizer as minhas experiências com a Nexus. Gente, esse livro eu comecei a ler faz pouco tempo, eu não tava planejando fazer diário de leitura, mas tá sendo uma experiência bem legal, então eu vou fazer, né? Tô fazendo. Eu tô no capítulo agora, no capítulo 12. Eu já tenho algumas... Eu não sou muito de fazer teoria, né? Eu gosto de deixar a história me revelar as coisas aos poucos. Eu não fico tentando descobrir nada. Mas, realmente, eu fico intrigada com algumas coisas. Eu tenho poucas coisas pra dizer agora nesse início. O livro começa com e-mails de duas amigas que trabalham na mesma empresa. E eu não me interessei muito pela vida delas, do que elas estão falando. Eu me interessei mais pela vida do garoto, do cara que tá lendo os e-mails dela. Porque ele se interessou pelos e-mails dela. Por que ele se interessou? Eu fiquei tipo, cara, por que ele tá interessado na história delas? Nem é tudo isso pra você ficar lendo. Só que aí a dona desse livro que me emprestou, que me indicou inclusive, me falou, Alice, pensa, ele tá no trabalho dele, num tédio, só lendo e-mail chato. Então é claro que ele vai se interessar de ler uma conversa que não é sobre trabalho, que não é chato e que tá falando sobre a vida de duas mulheres. Curiosidade, tédio... Ok, me convenceu. Então, eu tô interessada de saber sobre a vida dele. O nome dele é... já esqueci o nome dele, peraí. Lincoln. Eu tô interessada no Lincoln. Na vida dele, no relacionamento que ele teve, porque esse início fala que ele teve um relacionamento. E eu achei muito fofo a forma como ele, né, se relacionava com a ex dele. Tô realmente curiosa pra saber o que aconteceu. Por que eles não estão juntos? Se é a garota que terminou? Porque não parece que foi ele que terminou. E aí, nesse caso, eu tô começando a pensar que foi um término mais do que término, sabe? Eu acho que foi algo bem tenso que deixou ele bem triste. Tipo, ela morreu? Ou tipo, ela foi extremamente babaca? Enfim, estou curiosa pra saber sobre isso. Sobre as duas amigas, não tô muito curiosa não. Pra falar a verdade, nesses últimos capítulos, eu não tenho nem conseguido diferenciar muito bem quem é a Beth e quem é a Jenny. Elas, pra mim, parecem muito a mesma pessoa. Eu não consegui pegar a personalidade de cada uma através das suas falas. Então eu tô assim... Não peguei. E eu já percebi, pelo que tem escrito aqui atrás, que o Lincoln vai acabar se apaixonando por uma das duas. E eu tô assim, esse é meu marca-página, eu que fiz. Na verdade é pra divulgar os meus livros, né? Mas eu gosto muito dele, então óbvio que eu também vou usar. Então estou aqui no capítulo 12. Quando tiver mais leitura, trago mais atualizações. Trabalhando, né, aqui. Mas na minha pausa, porque tipo Pomodoro, sabe, trabalho assim. Aí eu peguei o livro pra ler, né? Muito bem, obrigada. Eu peguei o capítulo, então, 12 pra ler. E é quando o Lincoln, ele vai sair, né? Ele vai sair com um amigo. E tem uma parte que o Lincoln é tão... Assim, eu já tava gostando dele, né? Eu já tava interessada na vida do Lincoln, em saber mais sobre ele, conhecer um pouco do passado dele, do jeito dele de ser. Mas agora, ele conseguiu me conquistar de verdade, né? Olha só... Não. Eu vou ler. Ele tá numa boate, tipo uma boate, falando lá com a garota, e ele não tá gostando do ambiente, o ambiente não é agradável, as luzes piscando, tudo bagunçado, o pessoal fedendo a cigarro, a bebida, e enfim, aí ele vai lá e fala com essa garota o seguinte, depois de um tempo já de conversa. Eles estavam conversando sobre conhecer alguém e talvez até a pessoa certa, ideal pra eles, enfim. Aí ele vai lá e fala: quando você pensa nesse cara, que aliás nós dois sabemos que não sou eu, quando você pensa em se encontrar com ele, você pensa em conhecê-lo num lugar como esse? Um lugar tão feio, tão barulhento? Você quer que ele cheire a bebida e cigarros? Quer que a primeira dança de vocês seja com uma música falando de strippers? Não. Com certeza não, por isso que eu não vou nem nesse lugar. Aí ela vai lá e fala assim, talvez. Mas assim, como eu poderia conhecer um cara? Tipo em um jardim? Ela tá debochando, né? Aí ele responde, um jardim seria bacana. Eu pagaria o preço de um Corvette pra entrar em um jardim de solteiros. Tá, eu vou voltar a trabalhar porque eu tenho que terminar esse capítulo com o tempo e toda a atenção que o Lincoln merece. Eu não vou me decepcionar com ele não, né? Aquele momento que você tá lendo e do nada você fecha o livro. Simplesmente eu já me irritei com essa Jennifer.
Porque a Beth, eu tô tentando separar elas duas. Eu tô tentando visualizar que elas são pessoas diferentes e que não é a mesma pessoa conversando consigo mesmo. Eu tô tentando pegar a personalidade de cada uma pra diferenciar elas, mas tá complicado. Porém, a amiga Beth, vamos lá. Uma coisa eu já percebi. A Jennifer, ela namora com um cara de uma banda, um tal de Chris, e não vai muito com a cara dele. E essa Jennifer, que tá com o cara da banda, não conta pra Beth como se conheceram. Como começou o romance dela. E aí a Beth tá falando, nesse capítulo, tá falando, cara, você nunca me contou, não sei o quê, mas por quê? Aí a Beth vai e argumenta de uma forma que a Jennifer fala, é verdade, eu poderia te contar por causa disso. E fica por isso mesmo, não conta a porcaria da história de... Olha, aí ela vai e pergunta, a Beth, então a Jennifer tem a cara de pau de perguntar então o quê? É aquele momento que se o Lincoln se apaixonar pela Jennifer, provavelmente a história vai ficar bem ruim pra mim.
Eu terminei o capítulo 33 ontem e eu não sei se eu quero terminar esse livro mais, né? Eu não sei se eu estou preparada para ver o Lincoln se relacionando com uma das duas meninas. Não sei se eu estou preparada para ver o Lincoln terminar com a Sam ou a Sam terminar com o Lincoln. Eu realmente não entendo o que o Lincoln viu nelas, entendeu? Não sei o que ele acha de interessante nelas. E eu não vou ser muito carrasca, elas realmente são ok. Se eu trabalhasse no mesmo ambiente que elas, provavelmente a gente se daria muito bem. Eu iria me divertir com elas nas saídas lá da equipe, do trabalho. Ok. Mas não ao ponto de me interessar na vida delas. Não ao ponto de ser amiga ou ter algo mais. Agora com o Lincoln não. Com o Lincoln eu quero saber sobre ele. Eu quero saber mais sobre o que ele gosta, o que ele não gosta, como ele pensa. Eu realmente não sei. Não tá casando pra mim. Talvez eu termine de ler só de raiva, só pra ter certeza se eu precisava mesmo sentir tudo isso. Mas aquela vontade de terminar o livro, não tô não. Só por saber que ele pode não ter o final que eu quero, eu fico assim, entende? Eu tive que vir aqui pra relatar uma coisa. Eu cogitei muito em parar de ler esse livro. Definitivamente eu não tô conseguindo me apegar aos personagens pra querer saber aonde vai dar. E infelizmente o Lincoln tá me dando nervoso por realmente estar querendo levar isso pra frente. Mas eu continuei lendo porque eu sou uma pessoa esquisita que quer terminar o livro que tá não gostando muito. Eu não tô odiando o livro, mas eu definitivamente não sei porque eu não consigo simplesmente largar ele. Na minha cabeça é como se eu não conseguisse me sentir bem e não finalizar alguma coisa. Parece que alguma coisa tá errada se eu não finalizar aquilo. Se eu não terminar um livro, eu preciso tratar isso, não é possível. Enfim, terminei o capítulo 66 agora. A Sam apareceu de novo e ela... Eu odeio traição, de verdade. Eu posso amar alguém com todas as minhas forças, mas se a pessoa me trai descaradamente, como foi o caso da Sam principalmente, não tem como eu olhar essa pessoa de novo, essa pessoa falar comigo como se nada tivesse acontecido e eu não pensar, você é a sua Sam? Porque perdoar é muito importante. A gente precisa perdoar, né? Não tem nada a ver com outra. A gente mesmo. A gente precisa perdoar as pessoas para que nós fiquemos bem, né? Porque mágoa gera doença mesmo, né? Enfim, não vem ao caso. É importante perdoar. Só que é diferente. Você perdoar é diferente de você agir como se nada tivesse acontecido. E a Sam tava agindo como se nada tivesse acontecido, cheio de
de amores, assim, com o Lincoln, e ele ficou tão chocado que ele não se mexeu direito, né? Ele quase não tava conseguindo responder. Se fosse eu, simplesmente eu ia falar, amiga, peraí, calma aí que você tá falando muita coisa, muita informação aqui. Só porque passou-se 9 anos, você quer falar comigo como se fôssemos melhores amigos? Minimamente fale comigo com um certo, né? Com uma certa distância. Não, ela tava lá cheia de... botando a mão nele, segurando com as 2 mãos o braço dele. Que isso? O que eu posso dizer? Eu vou terminar. Tem 3 semanas que eu não consigo avançar 5 capítulos. Mas eu vou terminar. Eu vou terminar só pra poder finalizar esse vídeo dizendo: odiei completamente ou valeu a pena ler até o final. Fui surpreendida. Quem sabe? É um checklist. Eu acho que eu não vou ser surpreendida. Vai ser um clichê. Inclusive, eu tava pensando nisso. Porque eu também assisto dramas e eu fico torcendo pros casais que não vão acontecer. E aí eu fico pensando, cara, eu vou escrever um romance em que não tem clichê. Aí eu desisto. Eu sei que não vai ter gente querendo ler. Ou tem. Porque eu leria muito. Gente, olha como eu queria um romance que não fosse clichê. Eu amo quando romances não são clichê. Um clichê é bom, eu concordo. Só que assim, tem de aos montes, né? Vamos variar um bocado, né? Enfim. Ficou frio por aqui. Tempinho bom pra ler. Mas eu terminei. Bom, eu continuei a leitura e quando eu cheguei no capítulo 77, no momento que a Beth tá relatando sobre o casamento da irmã dela pra Jennifer, que ela não tava muito a fim de ir, que ela não tava gostando muito de como tava o processo todo, enfim. E aí ela contando a experiência dela no casamento, foi basicamente eu lendo o livro todo. Uma mistura de sentimentos, sabe? Emoção com, ai meu Deus, isso não vai acabar nunca. O capítulo 77 é um dos maiores capítulos que o livro tem e é só o relato da Beth falando sobre o casamento. É um e-mail gigantesco. No início, eu tava assim... ok, vamos lá. E aí, no meio do relato, eu comecei a me interessar. Porque, de fato, eu comecei a ver a interação da Beth com o namorado dela e eu me vi ele torcendo para que ele reconhecesse quão idiota ele estava sendo até o momento com ela e eles virassem um casal perfeito. Então eu continuei lendo, querendo saber o final desse e-mail para ver onde que aquilo terminou, sabe? Porque assim, quando a gente escreve uma história, existem alguns pontos específicos que a história precisa passar. E um desses pontos é o ponto de virada. E existe o ponto de virada da história, o ponto de virada dos personagens. E esse ponto de virada do personagem Chris, que é o namorado dela, era exatamente nesse casamento. Eu tava vendo que era isso. Então eu fiquei torcendo pra que ele fizesse essa virada e a gente pudesse ver finalmente um relacionamento saudável entre os dois. O não clichê que eu queria tanto. Seria um final nada clichê, mas ainda assim bonito. Porque assim, ela realmente dedicou muito tempo da vida dela. Então, ela ter um final feliz com quem ela sonhou desde o início, seria romântico, seria bonito. Vai dizer que não. E aí o cara que não valorizava ela no relacionamento se tornou um completamente idiota. A autora realmente queria que a gente ficasse com raiva do Chris e com raiva da Sam. E fez com que esses dois fossem os vilões mais desprezíveis dentro de relacionamentos que se pode existir. Eu fiquei tipo assim, por quê? A reação que a Beth teve depois disso... Aí sim eu tive que bater palma pra ela, aí sim eu falei, é isso, amiga. Até eu iria reagir daquela forma. E depois quando a Beth pergunta pra amiga, né, pra Jennifer, se ela desperdiçou 9 anos da vida dela, imediatamente eu respondi, aham, infelizmente. Só que a Jennifer responde uma coisa que eu achei interessante. Aí ela me convenceu de que não foi tanto tempo gasto assim. Definitivamente o capítulo 78 é o melhor capítulo desse livro. Eu amei a interação do Lincoln com a Doris e ao dela, ao descobrir que a mãe dele sabia do apartamento novo. Amei a cena dele querendo mostrar o apartamento pra mãe. A mãe indo, gostando e sendo sincera com o que ela tava sentindo sobre aquela situação. E o motivo dela não entender por que ele queria morar sozinho, etc. Finalmente, um capítulo gostoso de ler, com cenas profundas, cheias de significado familiar. É disso que eu gosto. O melhor capítulo pra mim. E a gente chega no capítulo 79, entendeu? Esse capítulo deveria ser o primeiro do livro. O capítulo 79 deveria ser o primeiro capítulo.
Porque ele, olha só, ele começa com spoiler, sim, um pouquinho, mas não o suficiente para estragar a história e o suficiente para fazer você ficar interessado e aguentar todo aquele processo que tem no início do livro até chegar a ele, que de fato não é irrelevante. A gente precisava daquele background todo. Só que começar com 79 já deixaria você assim, o que aconteceu? Como assim tá acontecendo aqui? Talvez a minha experiência com o livro fosse outra se eu começasse com 79. Tem um momento que a Beth diz o porquê dela não se aproximar do cara fofo dela. Porque assim, agora ela tá livre, né? Ela pode chegar. Só que aí ela diz, ela não vai se aproximar dele agora que terminou, porque seria como dar em cima de alguém no funeral do marido dela. Justo, dá pra entender. Mas eu, se fosse amiga dela, ia falar, ok, mas não é, tá? Vai lá. A Sam apareceu de novo se jogando pra cima do Lincoln. Lembra que eu falei sobre isso? Foi pra mostrar que a Sam continuava sendo uma babaca e ela, enfim, a gente entendeu isso. E também entendi que o Lincoln não tava mais na dela. Ele tinha superado. Aquela cena foi boa pra isso. Ok. Só que eu achei que ficou faltando uma reação um pouco mais enfática do Lincoln, sabe? Ela ficou ligando pra casa dele, só que ele não tava mais morando lá na casa que ela tinha um número. Então, a Sam nunca conseguiu falar com ele. E a gente fica sabendo que ela ficou insistindo pra falar com ele de novo, e enfim. Mas ela nunca conseguiu. Mas a gente não vê a reação do Lincoln, tipo, dando um basta nisso. O que eu esperava que ele, ao menos, desse realmente um basta com ela. Ele só falou, ai, deixa ela lá. Isso foi a única coisa que o Lincoln me decepcionou. Eu esqueci qual é o capítulo do cinema, peraí. Capítulo 88. Ok, aí essa cena do cinema é o momento que finalmente o Lincoln e a Beth se beijam e fazem algo além disso. E eu fiquei um pouco chocada, confesso. Porque assim, eles estavam num cinema, né? Tinha outras pessoas ali. Não interessa se estava escuro. No mínimo, falta de respeito. Sei lá, desconfortável. Mas eu posso estar imaginando demais também. Eu sei que do capítulo 88 até o final, 89, foi tudo muito corrido, parecendo aqueles doramas que tenta terminar tudo nos últimos episódios. Na verdade, no último episódio, quando eu tava começando a aceitar que eles dois poderiam ter um casal legal, assim, pra eu curtir, ela repentinamente acaba. Acho que eu vou dar 3 estrelas. Romance não é um deles. Eu gosto de comédia romântica. Aqui não teve muita comédia, apesar de reforçar várias vezes que a Beth era engraçada. Não achei. Eu gosto de fantasia, entendeu? Eu gosto de mistério. Então, esse diário foi um diário pra você ver que alguém que não gosta de romance pode se interessar sim por esse livro. Mas talvez fique um pouco incomodada durante a leitura.